Bom dia, irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Antes de iniciar a aula, eu queria orar com você. Querido Deus e Pai, nós louvamos e agradecemos o Teu nome, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado pelo dia de hoje. Seja com cada um de nós. Derrame o Teu Espírito sobre cada vida, Senhor, cada um que está participando desta videoaula. Que possamos aprender mais de Ti, Senhor, através da lição de hoje, ó Pai. Que a Tua bênção seja sobre nós. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos lá. Você pode acompanhar conosco aí a lição de número 11, que fala sobre Jabes, o mais ilustre de seus irmãos. Texto bíblico, 1 Crônicas 4, de 9 a 10. Mas antes de iniciar a aula, eu gostaria de fazer duas perguntas para você. Você crê que tudo pode ser mudado pela oração? Qual a importância devemos dar à oração no dia a dia da nossa vida? A história de Jabes nos mostra que tudo pode ser mudado pela oração. Veja o que diz o texto. Jabes foi mais ilustre que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. O contexto em que foi inserido estes dois versículos, o autor relatava a descendência do povo de Judá. E no meio de uma genealogia sem detalhes ou relações aparentes, destaca-se o seu nome como alguém que foi gerado em dores, mas se tornou mais ilustre que seus irmãos. Somente uma vez seu nome é citado na Bíblia, mas podemos perceber que era um homem temente a Deus, que descobriu na oração o meio de se aproximar do Senhor e mudar sua sorte. No versículo 10, que diz, Jabes invocou o Deus de Israel e lhe pediu a sua bênção. Veja que sabedoria, pois como está escrito em Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Sua atitude confirma a educação nos princípios e costumes do povo de Deus, de ensinar aos filhos e filhas quem era o Senhor dos Exércitos. Jabes nasceu trazendo dores, diz o versículo 9. Daí a razão de seu nome, que numa expressão mais ampla significa o que causa dor, ou filho de dores. Sendo assim, estava sobre Jabes a marca do sofrimento, o que poderia afastá-lo das pessoas e levá-lo a uma vida resignada e aquém daquilo que Deus sempre prometeu a seu povo. Uma pessoa resignada é aquela que suporta o mal sem se revoltar, uma pessoa conformada. Mas isso mudou pela oração. A oração de Jabes foi a de fé, aquela que Tiago recomenda lá no capítulo 1, versículos 6 e 7. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Além de uma oração breve, podemos notar que ele não se perde em lamentos ou murmuração, mas clama ao Senhor para mudar sua sorte, uma mudança em sua história. Veja só que interessante a análise do versículo 10. Nós vamos ler trechos, pedaços em partes, para a gente ver o que diz cada parte desse texto, que a gente pode falar sobre ele. Tomara que me abençoes. Jabes não determinou o que Deus deveria fazer por ele, mas pediu sua bênção. Lá em Deuteronômio 11, 26, fala sobre a bênção e a maldição. Versículo 26 diz, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Versículo 27, a bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. E o 28, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheces. Jabes escolheu a bênção. Qual tem sido a nossa escolha diante de Deus? Você escolheu a bênção ou não? Outro trecho diz, e me alargues as fronteiras. Essa expressão fala de conquista, de ampliação das posses, mas também pode significar a ampliação das influências,
podendo ser aplicada aos relacionamentos. Outro trecho diz: que seja comigo a tua mão. Pedir a mão do Senhor é uma forma de pedir sua presença e seus feitos sobre a vida, reconhecendo a necessidade de dependência dele. A mão do Senhor traz provisão, proteção, livramento e conduz pelo caminho que devemos seguir. No momento atual em que vivemos, em meio a essa pandemia desenfreada e que está alcançando o mundo todo, precisamos entender que sem Deus nada somos e nada podemos fazer. Por isso temos que colocar a nossa vida em suas mãos, pedindo proteção e livramento. O outro trecho diz: e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Podemos entender que essa parte da oração é a que mais se identifica com o pedido de mudança de destino. O filho da dor, da tristeza, da aflição, pede para ser livre daquilo que o nome lhe impõe. É mais que um pedido para não sofrer, é um pedido para mudar a sorte, o destino que estava subentendido em seu nome. E finalizando o versículo, a última parte dele diz: Deus concedeu a Jabes tudo o que tinha pedido e o tornou mais ilustre que seus irmãos, embora isso não fizesse parte do pedido, Você se lembra da história de Salomão, lá em 1 Reis capítulo 3, quando Deus lhe apareceu em sonhos e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. E Salomão respondeu: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, sábio, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? E os versículos seguintes diz que Deus se agradou do seu pedido, e além de um coração sábio e inteligente, deu-lhe também riquezas e glória. E ainda no versículo 14 diz: se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias, disse o Senhor. Voltando a Jabes, ele experimentou a resposta positiva de sua oração e se tornou o mais ilustre de sua casa. Com ele aprendemos que não precisamos ficar de cabeça baixa ou lamentando nossa sorte. Podemos contar com o Senhor para mudá-la. Isso não significa que Deus fará as coisas do nosso jeito. Ao invocar o nome do Senhor, precisamos fazê-lo com humildade e disposição de nos submeter ao seu poder e sabedoria. Em Efésios 3:20 diz: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse infinitamente mais nos reporta a grandeza dos propósitos de Deus e de seus caminhos, que são mais altos que os nossos. Não quer dizer necessariamente que Deus vai nos dar mais em quantidade, mas sim em qualidade. Aquilo que necessariamente não é aparente, mas é eterno. A oração tem resposta positiva quando submetemos tudo à sabedoria e ao amor de Deus, reconhecendo que Ele perde todas as coisas e que somente nele reside a bênção para a vida, e seu tempo e modo de agir são melhores. A história de Jabes é um testemunho do poder de Deus de mudar a história de alguém. Ele pode transformar dor em honra. Deus sabe o caminho que tem para nós, e seus pensamentos a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, conforme está escrito em Jeremias 29:11. Precisamos orar ao Senhor, dizendo: seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Este texto está lá em Salmo 90:17. Podemos vencer as aflições. Não temos garantia de uma vida sem aflições, mas temos em Jesus a promessa de vencê-las. Também temos a promessa do Senhor em Isaías 43:2, que diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Concluindo, a história de Jabes nos ensina como podemos reagir diante das dificuldades e circunstâncias adversas da vida. É experimentar o poder de Deus se aperfeiçoando em nossas fraquezas e transformando nossa condição quantas vezes forem necessárias para o louvor de sua glória. A oração é o termômetro da vida espiritual.
Através da oração ficamos mais fortes e recebemos de Deus a sabedoria necessária para enfrentar toda e qualquer situação. Com ela, tomamos consciência que somos mais que vencedores, como Paulo nos afirma em Romanos 8,37. Amém? Se você tem alguma dúvida ou quer cooperar com alguma palavra ou testemunho, comente na sequência desta aula e assim vamos interagindo. Lembrando também que os nossos pastores poderão comentar algo mais se assim desejarem, tá? Mas lembre-se, Deus pode mudar a sua sorte. Então, ore ao Senhor. Tenha um bom domingo na graça e no amor de Jesus. Amém? Amém.